Pronto, dando início a mais uma edição do Carreiras na Real. Chegamos à oitava edição já. Semestre passado realizamos 6 eventos, né? Contou bastante com empreendedorismo, falando sobre varejo, jornalismo, gestão do tempo, gestão jurídica. E esse semestre, mais uma vez, estamos nessa pegada do empreendedorismo, falando sobre carreira, enfim, falando sobre propósito, né? Eu acredito que a gente pode agregar nisso. Um evento às 5 horas da tarde, né? Sabemos que é difícil para alguns alunos, né, acompanhar devido a essa volta e pós-pandemia, né? Que estamos ainda se adaptando, alguns trabalhando por home office, outros já voltando às suas rotinas normais, e assim a gente vai se ajustando. Bem, temos esse propósito, né? O evento Carreiras na Real já existia antes, né, da pandemia. Antes a gente levava os participantes até a Unicef. Estamos com esse propósito de logo, não em breve, se Deus quiser, voltar novamente à normalidade lá nos eventos na Unicef. E hoje, né, trazendo mais um tema super interessante. Acredito que esse tema aí todo mundo já sonhou em abrir um negócio, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de ouvir dois experts, né? A Luciana Coimbra e o Bruno Bindal, que é egresso da Unicef. E para coroar aí com a cereja do bolo, temos ainda a querida Antonieta, né? Que fui aluno dela, agradeço demais o ensinamento dela. E é isso. Como eu falei, o Bruno e a Luciana estarão hoje participando. Queria fazer aqui, abrir um parênteses para vocês sobre o nosso próximo evento. Provavelmente ocorrerá no dia 7/10. Falaremos sobre finanças pessoais os caminhos, né, do mercado financeiro. Será bem interessante porque ainda é um pouco abordado, né? Falar sobre o mercado bancário, sobre as corretoras, enfim, tudo isso vai ser bem interessante. Vale lembrar que vale duas horas de atividade complementar ao nosso evento de hoje. Só um minutinho. Vou passar as informações, lembrar de deixar o áudio no mudo e também a câmera desligada, para a gente dar o foco nos nossos participantes. As perguntas vocês fazem pelo chat, estarei informando alguma pergunta para a Antonieta, ou ela mesma pode também estar acompanhando o nosso chat. Não deixem de participar, de ter essa troca, né, junto com os nossos palestrantes. Além disso, os vídeos fica gravado, certo? Lá na nossa aba de eventos, lá na nossa página do Carreiras na Real, perdão, do setor de estágio de carreira, vocês podem acompanhar os eventos do semestre passado. E além disso, mais para o final do evento, a gente vai estar passando a lista de frequência, certo? Dentro da lista de frequência, vocês vão colocar o nome, telefone, e-mail, para a gente estar registrando e também vocês deixando as sugestões de vocês, certo? Para esse semestre, a gente já tem várias sugestões que vamos implementar. E lembrando que os certificados, né, serão disponibilizados no final do semestre. Além disso, fazer os agradecimentos, agradecer primeiramente a Rose, é sempre um prazer estar participando, poder estar ajudando, junto com a equipe lá do setor de estágio. E é isso. Eu sou o Lucas, estudante do sexto semestre de administração, estarei dividindo a telinha hoje com vocês. A Amanda também, junto com a gente, e a Vitória, nossa companheira, fechando a equipe lá do setor de estágio. É isso, passo a bola aí para nossa querida Antonieta, que vai estar mediando o debate. Boa tarde a todos vocês. Obrigada, Lucas. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Mais um encontro do programa Carreiras na Real. Eu sou a Antonieta Costa, eu sou contadora, sou professora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, né? Bom, inicialmente eu fiquei muito feliz pelo convite, já que o tema, né, ele está relacionado ao universo contábil, tá? E ontem, dia 22 de setembro, nós comemoramos o Dia do Contador, né? Então, eu parabenizo os alunos do curso de Ciências Contábeis que estão aqui presentes, né, pela data. Bom, dito isso, eu agradeço o convite feito pela professora Rose, tá? Para mediar esse encontro, né, que tem como tema o empreendedorismo, como abrir uma empresa do zero. Bom, na verdade, ter o próprio negócio é um sonho, né, de muitas pessoas, mas muitas delas, né, só de pensar em todo o processo, que muitas vezes é muito burocrático, né, uma boa parte dessas pessoas, infelizmente, acaba desistindo de empreender e outras, né, também optam pela informalidade. Mas eu acredito que com as informações certas, com muita persistência, com organização, né, fica mais fácil abrir e regularizar uma empresa.
Bom, então, para conversarmos sobre esse assunto, nós vamos receber, primeiramente, a Luciana Coimbra. Ela é contadora, professora, empreendedora, é graduada em Ciências Contábeis pela Unifor, é especialista em Contabilidade e Planejamento Tributário pela UFC, é mestre em Administração pela UES e é sócia proprietária da Crescerte Contabilidade. Então, Luciana, parabéns pelo dia de ontem, né, dia 22, e dizer que é um prazer dividir esse momento com você, tá? Em seguida, nós receberemos o Bruno Bindar. Ele é graduado em Administração e Direito pela Unicet, é um egresso, né, da nossa faculdade, e é sócio proprietário da Bindar Leitão e Advogados. Então, seja bem-vindo também, Bruno. Vai ser no segundo momento, né, após a fala da Luciana. E é isso, pessoal. Vamos aproveitar, né, tirar as dúvidas e entender um pouco mais de toda essa sistemática, né, que envolve a abertura de uma empresa. Então, Luciana, seja bem-vinda, passo a palavra para você, tá? É um prazer tê-la aqui com a gente novamente, né? Foi professora da faculdade também, tá? É verdade. E é gente, isso. Boa tarde. Obrigada, Antonieta. Obrigada, Rosa, pelo convite. Eu estou de licença, né, da Unicef, estou com um ano de licença, me afastei justamente para me dedicar ainda mais ao meu negócio, né, que ele é novo também, não é tão velho, é um bebê ainda, porque a gente começou em 2016 e está engateando, né, ainda. Mas, enfim, eu vim aqui, eu sou contadora, como a Antonieta já fez a apresentação, e vim falar um pouco do empreendedorismo, né? Eu fiz uma live também com os alunos da arquitetura, com a Mari, na verdade, a Mari que é uma aluna que... Então, não sei se alguém da arquitetura que assistiu, né, essa live que a gente fez no perfil dela, no finalzinho de julho, também sobre esses primeiros passos. Eu fiz um mapa mental só para nortear essa apresentação. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês acompanharem. Só me diga, Antonieta, está conseguindo ver? Sim, estou, Luciana. Pronto, okay. Então todo mundo está vendo. Bom, gente, eu criei esse mapa mental só para nortear o nosso tema hoje, né? Que é como abrir uma empresa do zero. Antes de entrar na parte mais burocrática, vamos dizer assim, que é a parte que nós, contadores, acabamos abraçando, né? Esse sonho, né? Porque tudo começa de um sonho, né? A gente teve uma pesquisa em 2017, acho que a última pesquisa que teve, que a cada 100 brasileiros, 36 empreendem, e dizem que esse número é muito maior. Só que também tem um outro número, que é do Sebrae, né? Uma pesquisa que diz que somente 23% desses negócios sobrevivem, né? Então, assim, por que... o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi o plano de negócio, porque muita gente acaba querendo empreender e vai, enfrenta, mas assim, não enfrenta de uma forma organizada. E essa organização é super importante. Para quê? Para a continuidade do seu negócio, né? Para você perpetuar. Então, se você começa mais planejado, com pesquisa de mercado, com planejamento financeiro, se vai precisar de capital de terceiros, qual o capital necessário, se o seu próprio vai suprir, ou se vale a pena mesmo tendo próprio, vale a pena pegar uma parte de terceiros, isso tudo é avaliado, né? E isso, claro, que precisa, às vezes, quando você não tem propriedade do assunto, a gente pede ajuda, né? E assim, geralmente lá no nosso escritório, né, um escritório de contabilidade e gestão, a gente orienta, né? Orienta muito também nesse outro aspecto, não só da questão parte contábil e tributária, né? Que também é super importante, nessa definição no início. Então, no plano de negócios, né, eu abordei o planejamento financeiro. O plano de negócio vai servir para nortear a questão de seu negócio é viável, né? A sua ideia de negócio é viável. Fazer pesquisa de mercado, mas eu vou colocar um negócio que já tem. Mas qual vai ser o teu diferencial? Qual vai ser o teu público-alvo? Qual vai ser a tua persona? O que é que você vai trazer de diferente? O teu produto ou serviço é vendável? Então, tudo isso, o plano de negócio vai instigando e você vai respondendo essas perguntas e vai te ajudando a orientar. Então, planejamento financeiro, em qual ponto é importante, né? A própria gestão financeira, que é essa questão do capital, na definição de quanto você vai precisar investir, né? A gente tem que ter essa propriedade, a gente precisa de máquinas, de equipamentos, locação, por quanto tempo eu vou ter capital de giro para suportar, porque quando a gente abre um negócio, a gente não consegue, na maioria das vezes,
no primeiro mês, já conseguir tirar dinheiro, né? Vamos dizer assim. É bem difícil. Há negócio que consegue? Sim, há negócio que consegue. Mas você vai ter que pagar o que você investiu, né? Também. Tem que se pagar, o negócio tem que se pagar. Então, essa gestão financeira é essencial. Fazer o fluxo de caixa diário para que não ocorra a questão da falência, né, da empresa. Então, ter a gestão do fluxo de caixa e saber o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio aí, os alunos da Antonieta, né, Antonieta, vem muito em custos, que a gente vê nessa disciplina, às vezes não dá nem tanta importância, mas ela é muito importante, né? Até brincando em salas de aula, quando eu falo do ponto de equilíbrio, eu tenho um sócio, que é meu esposo, ele é administrador e contador também, e ele tem um filho muito grande em relação a negócios. E a gente passou por um negócio, né, próximo da nossa casa, que a gente morava, e ele falou assim, esse negócio não vai dar certo, vai fechar. Porque era uma empresa, uma loja que só vendia churros, né, era no Lago Jacareí, e dentro de um comercialzinho, de um mall. E assim, a gente calculou aluguel, energia, salário de funcionário, tudo. Nós fomos lá, né, comemos os churros, vimos o preço dos churros. Precisaria vender, tipo assim, 100 churros por dia. Mas segunda, você come churros? Terça, você come? Né? Você come churros mais no final de semana. Pelo menos o meu hábito, né, seria mais no final de semana e não é sempre. E tinha o vendedor de churros também na pracinha, né? Então, tinha uma concorrência, de certa forma, né? E às vezes tão gostoso quanto, e mais barato. Então, ele falou assim, esse negócio não vai durar. Com 3, 4 meses, a gente passou, estava fechado. Mas por que isso ocorre? Né? Não só com essa loja, com outros negócios. Porque não tem esse planejamento. Ah, eu vou precisar de funcionário. Eu vou trabalhar de 8 ou de 10 da manhã às 10 da noite. Quantos funcionários eu preciso para minha escala? Eu vou trabalhar de segunda a segunda, não vou fechar, igual a shopping. Quantos funcionários eu vou necessitar? Qual é o meu aluguel? Quanto de energia? Então, acaba que as pessoas não calculam, porque precisa desse cálculo para quê? Para, na verdade, verificar o investimento que você precisa, né? Colocar no seu negócio. E ter como sustentar. Ah, mas eu não vou precisar tirar dinheiro. Ok, então não coloca o teu prolabore. Mas, eu vou precisar me sustentar dali também. Então, tem que colocar no cálculo também, né? Então, esse ponto de equilíbrio, você conseguir identificar quanto que você precisa vender para pagar os seus custos de despesas é essencial para o seu negócio. Por quê? Eu descobri que eu preciso vender os 1.000 churros, né, no mês. Então, eu vou batalhar para vender os 1.000 churros. Se eu vender 700, eu vou estar no prejuízo. Se eu vender 1.100, ok, vai ter uma sobra. Né? Então, esse ponto de equilíbrio é importante. Esse é o momento, né, Luciana, que as receitas, né, e os gastos se equivalem, né? Exatamente. Então, não é favorável, assim, não é o ideal, né? Mas é um indicador, né, para a empresa poder criar as estratégias para que ela possa realmente ter vida longa, né? Ter uma continuidade, né? A questão da falência que você falou, né, é um dos riscos, né? Na melhor das hipóteses, seria virar aí refém de empréstimos, né? De capitais de terceiros, né? Como a gente chama, né? Você acaba entrando naquela bola de neve, né? Desconto de duplicatas, empréstimos, enfim. E acaba que prejudicando até a pessoa física, né? Depois. Com certeza. Então, esse ponto de equilíbrio, como a Antonieta colocou, né, é o equilíbrio entre o quê? Entre as receitas e seus custos de despesa. Nesse momento, você está empatado, você não tira dinheiro nenhum, mas também você não coloca. Você não coloca, está equilibrado. Então, é mais um indicador para você ter, com 1.000 churros, né, um exemplo dos churros, com 1.000 churros eu empato. Então, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que vender 2.000, 3.000, 4.000, enfim, né? E serve para estabelecer suas metas e objetivos. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? E colocar objetivos, claro, no início alcançáveis. Até junto com a própria equipe, né? Se tiver uma equipe, não sei se vai... Dependendo do que for empreender, se começa sozinho, um arquiteto pode começar sozinho, né? Não tem, mas tem os seus objetivos, né? Os objetivos do escritório. Quais são as metas, né? De projetos, enfim. Se a ideia de negócio é viável, né? Ou seja, conhecer o seu público-alvo e sua persona é super importante, até para a questão de elaborar as estratégias adequadas, principalmente em redes sociais, né? Questão do marketing, que hoje faz parte do investimento do seu negócio. Impressionante como, principalmente antes da pandemia, já era, né, um fator importante. Durante a pandemia foi essencial e pós-pandemia vai continuar sendo e mais ainda. Cada vez mais a gente se torna mais digital, cada vez mais
fica mais fácil a questão da compra pela internet, de você verificar aquele serviço e depois contratar, mas tudo começa, talvez, às vezes, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo site, enfim. Então, que é justamente ter a presença online, né? É importante esse investimento de marketing estar no plano de negócio, porque não é um investimento barato, né? Primeiro, para criar marca, para criar logo da sua empresa, para criar um site, para administrar o seu Instagram, para fazer anúncios no Google, né? Quanto que você está disposto a pagar mensalmente para atrair os leads e daqueles leads você fazer possíveis vendas. Então, não é um investimento tão barato. Você pode começar com um pouquinho? Pode, né? E aos poucos ir aumentando esse investimento, mas precisa já planejar, que é super importante. Fazer a pesquisa de mercado, né? Para saber, dependendo de algum serviço que não for essencial, tipo, vou trabalhar com vendas, preciso de entrega, né? Mas eu preciso comprar um carro, uma moto para entregar ou terceiriza essa entrega, né? Esses são exemplos. Limpeza, enfim, a própria contabilidade, você não vai contratar um contador para dentro da sua empresa, um advogado, você não vai contratar um advogado para ficar lá dentro da sua empresa, você contrata, você terceiriza serviços que são essenciais, que não são, na verdade, são essenciais no sentido de que faz parte, né, do teu negócio, mas não faz parte do fim, da finalidade do teu negócio. Então, esse plano de negócio é justamente para nortear. Aí nós vamos agora para a parte mais contábil, tá? Que são os tipos societários. Eu não sei nem se o Bruno também vai falar, a gente nem combinou, né, Bruno? Para ver se você ia falar de alguns dos contratos, mas aí eu não vou adentrar muito em contratos, que eu deixei mais essa parte, talvez, para você. Nós temos aí alguns tipos, né? Os tipos societários que nós temos são praticamente os 6. Primeiro é o MEI. Todo mundo que quer começar um negócio, posso ser MEI? Né? Por que faz essa pergunta? Porque o MEI é mais barato. Né? A modalidade mais barata, é a modalidade mais prática, porém, tem algumas atividades que não são permitidas, né? Então, teria que verificar se aquela atividade que você quer colocar primeiro é permitida. Começar como MEI pode ser uma opção? Pode. Alguém abriu aí o microfone. O custo de abertura é zero, porque a gente pode abrir pelo site, né, no portal do empreendedor, então não precisa de pagar nada, nem taxa, nem nada para abrir essa empresa. O faturamento mensal é limitado a 6.750, né, por mês, 81 mil por ano. Você pode contratar um funcionário, né, esse funcionário tem que ganhar o salário da categoria ou um salário mínimo. A contribuição mensal, se for comércio e indústria, é R$ 53,00, se for só serviço, é R$ 57,00, se for comércio e serviço, R$ 58,00. Daí as atividades permitidas, aí a gente tem que olhar na resolução, que é do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é a 140/2018. Pode começar pelo MEI? Pode, né? Você pode começar. O que você não pode é querer ficar sempre como MEI e não querer pagar imposto. Porque se você tiver essa mentalidade, na minha opinião, você não cresce. E assim, para a gente crescer, a gente precisa pagar imposto. Eu lembro uma vez, quando eu não empreendia, né, que tinha carteira assinada, falei assim, ai meu Deus, eu comentei com alguém, eu não me lembro. Acho que foi até com o meu coordenador na época. Eu não queria pagar tanto imposto de renda. Aí ele, pois eu quero pagar muito imposto de renda, porque quanto mais imposto de renda eu pago, mais eu ganho. E, de certa forma, é verdade, né? Assim, a gente, quando começa a pagar mais impostos, a gente também está faturando, e a gente coloca aquilo no custo do serviço. Eu sei que, às vezes, a gente paga tanto para o governo e a gente não tem um retorno. Aí são outras questões políticas, né? Que são discutíveis, mas que não são inerentes à questão de você deixar de empreender por conta disso, né? Você não pode deixar de empreender, você não pode viver de governo, você não pode esperar do governo nada, você tem que ir arriscar e pronto, né? E vai crescendo e vai mudando, vamos vendo planejamentos, vai abrindo outra empresa para melhorar, para reduzir esse imposto, essa parte tributária, vamos fazer planejamento societário, vamos fazer planejamento tributário para que você consiga pagar menos impostos, claro, de forma sempre lícita, mas não vai deixar de pagar. Então, o MEI é o tipo societário mais simples, mais rápido de abrir, porém, só tem algumas atividades que não são permitidas, né? Teria que ver, analisar quais as atividades, dependendo do negócio de cada um, pode ou não se enquadra como MEI. A outra modalidade é o de empresário individual. O empresário individual,
ele já é... Empresário individual, ele é limitado, unipessoal, sociedade anônima, já precisa de todo o processo da junta comercial, aí precisa dos documentos necessários, que eu vou até abrir aqui já antes, que o primeiro passo hoje é o certificado digital pessoa física. Hoje tudo, né, até antes da pandemia, na verdade, aqui na junta comercial foi uma das pioneiras em fazer todo esse processo já online, totalmente digital. Isso também reduziu o custo da abertura da empresa, porque antes os escritórios de contabilidade tinham todo um processo físico, um processo que teria que levar presencial à junta comercial, se desse alguma pendência, voltava lá para pegar, enfim, né, voltava para o escritório, voltava para o cliente assinar, fazia novamente o documento, o cliente assinava, voltava para o escritório, demorava, né, era um processo que demorava muito. Hoje em dia, em uma semana, você consegue, ou uma semana, o prazo máximo, você consegue ter um CNPJ, né, que é uma das inscrições que são necessárias para você, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que é o primeiro número, né, o primeiro cadastro que você precisa para se tornar pessoa jurídica. Então, para essas modalidades, a gente precisa do certificado digital pessoa física, aí RG, CPF, comprovante de endereço, né, se você é casado, se não é, enfim, para a gente elaborar ou a ficha do requerimento empresário individual, ou contrato social, ou estatuto, depende da modalidade. Eu já volto lá nos tipos que a gente vai detalhar. O IPTU é o principal ponto. Eu digo que, na verdade, é o primeiro ponto que a gente precisa avaliar. Por quê? Aqui em Fortaleza, já em vários outros municípios, precisa fazer a adequabilidade, ou seja, a viabilidade. Para que isso? Para saber se aquele local é viável ou não para o seu negócio. Tipo, eu quero colocar um curso de inglês na Avenida Dom Luiz. A Avenida Dom Luiz tem muito fluxo, mas o meu negócio lá que eu aluguei, o local, né, que eu aluguei, o espaço, só tem 3 vagas, né, para carro. Com certeza, possivelmente não é adequado, né, por ser uma via de grande fluxo, não ter estacionamento pela quantidade de alunos que eu venho a ter, né, eu tenho uma quantidade mínima de alunos que eu preciso, então possivelmente não seja adequado. Então o IPTU, antes de você fechar um contrato de locação, se esse imóvel for alugado, é o primeiro ponto a ser analisado, porque às vezes você fecha o contrato de locação e você vai para o contador com o contrato de locação, quando a gente vai consultar o IPTU e a atividade permitida, né, a atividade do seu negócio, não dá adequado. Não dando adequado, ok, acabou, não, a gente pode entrar com processo físico, mas não necessariamente vai ser aprovado, né, então corre um risco. Então, sempre a gente aconselha a sempre passar o IPTU do local desejado, até essas empresas, as imobiliárias já sabem, né, desse processo, né, elas já estão passando, porque antes não passavam, né, no início dessa mudança não passavam. Então, já passa esse IPTU para a gente avaliar, verificar se é adequado ou não, e em seguida prossegue com o contrato de locação. Nome e fantasia, valor do capital social, se você vai ter sócio ou não, a constituição, né, desse capital social, dessa sociedade, enfim. Então, os documentos necessários, basicamente, são esses. Não precisa mais nem tudo documento físico, é tudo digitalizado, na verdade, né? É bem mais prático hoje de se abrir. As taxas da junta. Para a empresa individual, 108, para a limitada, 216, se eu não me engano, porque eu não estou mais nesse processo lá no escritório, quem faz esse processo era eu, mas agora eu não sou mais a parte societária. Então, eu acho que é 200 e um pouquinho. Ou é 178, 187. É 187. A Ireli é limitada, a sociedade anônima é um pouquinho mais cara. Mas o unipessoal também é esse valor. Essa é a taxa primordial, vou ter só esse custo? Não, esse é o primeiro custo, né? Fora, claro, os honorários da contabilidade, fora depois licença sanitária, alvará de funcionamento, corpo de bombeiros, que também tem as taxas. Aí isso vai variar de acordo com o espaço, com o tamanho, né? Com o tamanho do local, com a atividade. Então, essa taxa varia. Então, voltando para cá, para os tipos societários, a partir do empresário individual, eu já preciso de todo esse processo. Luciana, é rápido abrir uma empresa? É rápido. É rápido sair todas as licenças e inscrições? Não tão rápido. É bem mais rápido do que ano passado, por exemplo, né? Hoje está muito... E pós-pandemia acelerou muito mais. Achei ótima essa questão da pandemia, porque os órgãos facilitaram muito a nossa vida, né? E isso, claro que reflete no custo para o empresário, né? Para o empreendedor, porque acaba reduzindo, né? Nós reduzimos todos os nossos honorários de abertura, de alteração, porque se tornou totalmente digital e realmente tomou menos tempo nosso, né? Então, é mais barato. Vamos lá, empresário individual.
É uma possibilidade de regime societário, você não tem sócio, é só você, né, empresário individual. Você é o titular da empresa, a pessoa física, e você, a desvantagem, você responde de forma ilimitada. Por quê? Porque você, pessoa física, se confunde com a pessoa jurídica, tá? Então, confundem, tem essa confusão, né, de pessoa física e pessoa jurídica. Bruno, se você quiser até depois falar um pouquinho mais, parte do direito, por favor, né, complemente. Mas existe esse conflito. Antigamente, muita gente abria como empresário individual, por quê? Porque a outra modalidade que você não tem sócio seria a Eireli. Só que a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, ela tem uma constituição mínima de 100 salários mínimos. Opa, aqui, pronto. Só diminuir um pouquinho aqui. Ela tem a constituição mínima de 100 salários mínimos. Esse é o capital social mínimo e você tem que integralizar, né? Não tem sócios também. Só que aqui responde somente pelo valor do capital social. Então, muita gente que não queria responder de forma ilimitada, escolhia a forma Eireli. Só que, mais recentemente, né, nós tivemos uma alteração, que é a unipessoal, que é também uma empresa, ela é equiparada à limitada, só que ela somente com um sócio. Ou seja, com uma pessoa, nós temos 3 modalidades, né? Empresário individual, a Eireli, que tem a questão da constituição do capital com membros sem salários mínimos, e a unipessoal. Todas elas, somente um sócio. Eu não quero ter sócio, então vai ser uma dessas 3 modalidades. Cabe a gente avaliar, dependendo da atividade, dependendo do risco do negócio, qual é o mais adequado. E nós temos a limitada, que é a mais antiga, né, a forma mais antiga, que é formada por 2 ou mais sócios. Não, eu quero ter sócio. Então, vai para a limitada ou sociedade anônima, né, que aqui já é estatuto e aqui é a empresa dividida em ações. Na limitada, são cotas. Né, são cotas, é feito um contrato social. Nesse contrato social é definido uma série de cláusulas super importantes, que muita gente às vezes acaba não dando tanto valor e acaba fazendo muito vista grossa, né, porque aqui na limitada a gente define a questão da distribuição dos lucros. Parece não ser tão importante nesse início, mas depois vai ser importante, tipo, eu tenho um sócio, 50%, 50%, mas a distribuição de lucro vai ser maior para mim porque eu estou dentro do negócio. Né? Eu estou lá na produção, na parte de operação mesmo da empresa, e o outro entrou mais como investidor, enfim. Então, vai ser desigual. Pode ser? Pode ser desigual, contanto que esteja colocado nas cláusulas, né, do contrato social. A questão da 50%, 50%, que quando um quer sair, né, acaba que o voto não fica meio complicado. Então, tem que sempre analisar essa questão de com quem você vai ser sócio. É bom ter sócio? É bom porque divide tanto a parte positiva como também a negativa, que às vezes a gente precisa ter alguém para dividir as nossas dores, as nossas angústias, né? Mas também tem um outro... Oi, Luciana. Oi. Porque na verdade no empresário individual, né, como você falou, né, tem a questão do comprometimento, né? Ele compromete o patrimônio dele, no caso, por exemplo, de um endividamento da empresa, ele vai comprometer o patrimônio. Na Eireli ele não compromete, né? Mas em compensação ele não responde, né, com os bens dele pelas dívidas. Mas aquele capital social mínimo, né, ele tem que estar disponível, né? Tem que estar disponível, tem que estar caso de dívidas, né? Exatamente, ele tem que estar disponível no caso de dívidas ali para a quitação dessas dívidas, né? Então, até se não tiver, porque assim, o que acontecia? Muita gente constituía, colocava lá no ato constitutivo, mas não integralizava. Ele pode ser descaracterizado societariamente, né? Ele pode ser totalmente descaracterizado. Exatamente. A limitada é a mais comum, né? Assim, quando se há mais de um sócio, é a mais comum. E hoje, a unipessoal também, bastante usada, porque ninguém quer ser empresário, às vezes, individual, por conta de que não quer responder com o seu patrimônio, e não quer ser o Eireli porque precisa de 100 salários mínimos para integralizar. Então, aqui não tem essa exigência mínima, né? A unipessoal. Então, é uma modalidade muito boa, né? Muitos clientes nossos estão na unipessoal, então, quando querem, na verdade, fazer planejamento tributário, né? Sai uma, antes a gente transformava em Eireli, uma limitada para Eireli, enfim. E ficava as 2 Eirelis, agora não, tudo unipessoal. Muito bom. Então, aqui, gente, são os tipos societários, né, que nós temos. E aí cabe, claro, uma avaliação
do tipo de negócio que você vai colocar, da atividade, né, do risco do negócio. Eu quero comprometer meu patrimônio? Não quero. Ainda tem a questão da proteção patrimonial, né, quando você tem um patrimônio maior envolvido. Também é um outro estudo que é importante ser feito dependendo do seu negócio que você queira colocar e dependendo do patrimônio que você tenha também. É importante, às vezes, fazer essa separação e deixar realmente protegido, né? Aí também já é um outro planejamento que existe, tá? Então, esses são os tipos societários, para vocês terem uma noção, né, que existe. Documentos eu já falei. E para finalizar, depois eu vou abrir para perguntas, cara, dúvidas, né, que vocês tenham. Aqui eu coloquei os benefícios, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Os benefícios e desafios de empreender, né? Benefício, ser dono do seu tempo. Só que para você, você agora pode passar o dia sem trabalhar. Posso. Às vezes eu passo o dia sem trabalhar, mas por quê? Na noite anterior eu trabalhei até 2, 3 horas da manhã, no outro dia eu acordei 5 horas da manhã, trabalhei sábado, trabalhei domingo, então não tem dia. Quando você é dono do seu negócio, e você faz isso, gente, é por prazer. É impressionante. É tão prazeroso que você perde a noção, mas você também tem esse lado que você ganha de fazer o seu horário, de fazer, né, tem esse benefício, de realmente você ser dono do seu tempo. Mas para você ser dono do seu tempo, precisa ter o quê? Disciplina e responsabilidade, né? Por quê? Porque se você, nem um dia eu vou trabalhar de manhã, tá, você pode estar indo trabalhar de manhã, mas você tem que compensar de uma outra forma, porque como é que o seu negócio vai girar, vai rodar, né? Sem aquela história antiga, né? Ser um dono do gado, né? Como é, Antonieta? O dono do gado que O olho do engorda. O dono olho é que do engorda dono o é que engorda gado. o gado, Pronto, o olho do dono é que engorda o gado? Pronto, é isso, gente. Em qualquer negócio, seja serviço, seja comércio, seja indústria, não tem. Você pode construir uma equipe, né, que seja seu braço direito? Pode. Mas não tem como você estar lá, você está próximo do seu cliente, você está do lado da sua equipe também, que é importante, porque nem sempre eles têm a capacidade de decisão, né, de tomar uma decisão com aquele cliente que tenha enfim, o que possa aparecer. Não tem, às vezes, posso vender o seu produto, posso dar esse desconto até tanto. Deixa eu ver com o dono. Se você não estiver lá e também estiver preparando, né, essa sua equipe para ser você, né, seu espelho, você acaba perdendo um pouco. Então, escolher a equipe ou trabalhar sozinho, esse é também um benefício, né? Tem muitos arquitetos que começam sozinhos, depois vão contratando estagiários, advogados, contadores, né? Esses profissionais mais liberais, né? Acabam começando, às vezes, sozinho. Ter responsabilidade pelo sucesso, né? É um benefício, mas também é um desafio, porque é você, né? Até eu estava vendo ontem, curiosamente, os cearenses, né, que saiu na revista da Forbes, né, os mais ricos, e eu comecei a ler os comentários, né? E casa com isso, ter responsabilidade pelo sucesso. Muita gente, mas ninguém sabe, esse povo ganha, mas como é que ganha os jornalistas? Aí teve um que comentou desse jeito, mas é tão interessante, porque ele falou assim, rapaz, tem gente aí que começou do zero, eu conheço alguns que começaram do zero, é a história, né, a gente conhece. E ralaram, então ao invés de você comprar um celular na loja, vá trabalhar, vai estudar, porque o conhecimento é o poder, né? Vai estudar para ser alguém, para você ter esse mesmo patrimônio. Mas eu rio, viu, Antonieta, dos comentários. Mas é uma verdade, sabe? As pessoas acusam muito, apontam muito o dedo para o outro, mas não sabem as dores que aquelas pessoas, aqueles empresários, aqueles empreendedores tiveram, né? Acabam enxergando só o sucesso, mas não enxerga por trás do sucesso, o trabalho que dá, né? Então, você tem a oportunidade de escolher áreas de atuação, você pode ganhar mais dinheiro, depende de você, até onde você quer ir, até onde você quer chegar. Você pode limitar isso, né? Um escritório de contabilidade, eu quero ser o maior escritório de contabilidade. Não é essa a minha intenção, porque eu prezo por qualidade de vida. Então, tudo isso você pode definir, né? Deixar sua contribuição para a sociedade, eu acho que a gente tem um propósito, né? Eu acho que dentro do empreendedorismo, a gente pode também colocar esse nosso propósito pessoal de ajudar as pessoas, né? A gente lá no nosso escritório, a gente quer que as pessoas cresçam, né? Os nossos clientes cresçam, que nossos funcionários sejam felizes, que eles ganhem conhecimento, que eles cresçam também com a gente, a ponto, claro, que se crescerem a ponto que a gente não consiga absorver, que eles alcem voos maiores, né? Enfim, a gente tem essa visão.
E eu não quero ser o maior escritório, não, longe de mim. Quero qualidade de vida. Ter capacidade de inovar, né, de se reinventar. Muita gente se reinventou. Clientes nossos, nesse período, se descobriram novas atividades, né? Então, aí, estão empreendendo nessas novas atividades, estão tendo sucesso. É impressionante isso. Ampliar a visão do mundo, aprender constantemente. A gente não para, gente, a gente não para. O Bruno, que é do direito, a Antonieta, que é da contabilidade, todo dia é uma novidade. Então, a gente não consegue, nem que queira, parar de estudar. É lendo, é discutindo, é aprendendo, né, diariamente. Ver se dá prosperar. Eu acho que isso é a gratificação é o resultado do que você, de todo o seu trabalho, né, que você começou para querer empreender. Você vê, tipo, lá no nosso escritório, a gente vibra com os nossos clientes crescendo. Luciana, todos os clientes crescem? Não, todos os clientes não crescem, infelizmente. Mas porque não depende só de nós, né? Depende também deles. A gente ajuda, né, de toda forma, porque a gente entra na estratégia, porque a gente não é só contabilidade, a gente entra na gestão também. Mas muitos clientes cresceram e continuam crescendo, graças a Deus. Mas não são todos, mas assim, está nas nossas mãos essa gestão de prosperar, de ganhar dinheiro, de batalhar, de ir atrás, de lutar, mas não é fácil, né? A gente coloca aqui no papel, tudo bonitinho, umas palavras bonitas, mas não é fácil. Tem muitas dores, tem muitos desafios, tem muitas vitórias, tem muitas alegrias, muitas conquistas, mas não é fácil. Empreender você tem que gostar de correr risco, tá? Porque empreender é você correr risco diariamente. Toda decisão que você toma não tem como não ser um risco, né? E assim, gente, finalizando aqui, né, a minha fala, que eu acho que ela tá não sei se ela tá no tempo, mas como é que eu volto aqui, Antonieta? Agora para tirar a tela, agora eu não sei mais. A pessoa não usa mais o Teams. Tem compartilhar conteúdo, lá em cima tem uma barrazinha de ferramentas e tem uma setinha dentro de uma caixa. Tô vendo, pronto. Parou, né? Não, ainda tá. Ainda tá? Tá. Aí você tem que descompartilhar, né? Você clica, pronto, agora deu certo. Deu, pronto. É porque demorou a processar. Então, assim, gente, empreender é maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas tem a parte ruim também. Não vou dizer que é só coisa boa, não. Tem a parte ruim. Mas eu acho que a parte boa é superior, né? É maior do que a parte ruim, do que a parte chata, vamos dizer assim, né? E é isso. Agora deixa eu ver, tem um bocado de gente falando aqui, né? O pessoal falou bastante aqui, teve 2 alunas que falaram, né, que só conheciam 3 tipos, né? A questão dos tipos, né, é importante você definir na hora que você vai abrir a empresa. E também deixar claro que, além disso, né, é importante também definir o regime, né, tributário, porque Sim. A questão dos tributos, né, que muitas vezes é o que impede muito, né, as pessoas de empreenderem, né, as pessoas têm muito receio, porque realmente nós temos uma carga tributária bem elevada. E a questão do imposto, ela não está ligada ao tipo de empresa, né, e sim ao regime tributário que você vai optar. E ele tem que enquadrar, você tem que enquadrar a empresa nesses regimes, né, num dos regimes tributários, de acordo com as regras, de acordo também com o teu o código lá, esqueci agora o nome. Me ajuda aí, Luciana, que você está mais na prática. Qual é o CNAE, né? Também, né? Conforme a atividade. Porque assim, todo mundo quer ser do Simples. Todo mundo quer ser do Simples Nacional, né? Todo mundo, eu quero ser do Simples Nacional. Por que é vantajoso ser do Simples Nacional? A questão nós temos 5 tabelas, 5 anexos, né? É um pouco mais barato, dependendo da atividade, tem que fazer um estudo, tipo, representante comercial. Pode ser do Simples? Pode. Mas aí tem o fator R. O fator R, se ele tiver prolabore, se ele tiver folha, pode chegar a 28%. Ok, se ele for chegar a 28%, ele vai para o anexo 3. Eu que não queria adentrar muito nesse anexo, porque eu sei que tem gente dos outros cursos, né? Por isso que eu nem coloquei. Mas assim, resumindo, né, o Simples Nacional. Comparando com o lucro presumido e o lucro real, que são os outros tipos, né, os outros regimes. Todo mundo quer ser do Simples porque acha que o Simples paga menos impostos. Depende. Tem que fazer um estudo. A maioria dos casos, sim, paga menos, principalmente por conta da folha.
né? Porque na folha só vai incidir o FGTS, 8% de FGTS, na maioria dos anexos, com exceção do anexo 4, né? Que aí é uma atividade diferente. Mas, realmente, a folha, hoje em dia, pesa muito, né? Nessa questão de decisão do regime tributário. Tem empresas que são do Simples, não compensam estar no lucro presumido, mas compensariam estar no lucro real. Aí nós vamos para um outro ponto, a organização. São organizadas a ponto de ser lucro real, porque assim, o que é que a gente fala muito? Nós temos o fiscal da Receita Federal, nós temos a nossa empresa. Na nossa empresa nós temos a calçada, o meio fio e a pista. Você quer que o fiscal ande na calçada, no meio fio ou na pista? A gente quer manter quanto mais distante, melhor, né, pra gente. Quanto mais distante, melhor. Então, qual o risco que você quer correr? O lucro real é você, assim, chamar fiscalização a qualquer momento. Por quê? Porque você vai pagar em cima do que realmente, do lucro que foi real. Professora, então pronto, vou colocar todas as minhas despesas. Mas aquela despesinha que tem só um recibozinho daquela da padaria, não conta, você pode até contabilizar. E depois você tem que excluir do lucro, né? Assim, então precisa de uma organização muito grande. A questão do princípio da entidade, né? Quem é aluno da administração, quem é aluno da contábeis, aí no primeiro semestre, é o que é visto, o princípio da entidade. Não pode falar do modo mais básico, não pode misturar as coisas da pessoa física com a pessoa jurídica. E é só o que ocorre, né? É só o que ocorre. Luciana, isso ocorre só nas pequenas, não, nas grandes também, né? Infelizmente, ocorre menos, mas ocorre. Nas pequenas, é demais, né? É demais. Então, assim, toda essa organização também impacta na decisão desse regime tributário, né? Lucro real é aquele regime que você precisa estar totalmente organizado. E você pode ter ganhos ali no lucro real. Impressionante como pode ter. E assim, muita gente acaba fazendo o planejamento mais simples nacional e lucro presumido, né? E realmente algumas atividades, o lucro presumido pode ser mais vantajoso, principalmente se eu posso abrir no Eusébio, que o ISS é 2%, né? Fortaleza é 5%, então eu tenho economia de 3%. Então, assim, tem que fazer o cálculo, né? Tem que fazer o cálculo. Se tem fator S, não tem, mas todo mundo quer ser do simples. A verdade é essa, e ninguém quer sair. É impressionante que ninguém quer passar. Quando chega perto de 4.800.000, pronto, ficam tudo loucos, né? Porque é aquela ideia, né? É aquela ideia de unificação, né? Dos tributos. As pessoas acham são mais ou menos uns 8 tributos, né? Municipais, estaduais, federais, todos unificados numa única alíquota, né? E aí acredita-se que há uma arrecadação menor, né? Mas isso é muito relativo, né? Vai depender realmente do enquadramento, né? E o lucro presumido é o mais comum, né? Na verdade, juntamente com o simples, né? Mas num outro porte, né? Porque aí tem um faturamento até 78 milhões, né? Então já é um pouco diferente. Geralmente, né? Quem não está enquadrado no simples vai para o lucro presumido. Exatamente. Tem um aluno aqui, o Josielto, que é de contabilidade, ele está dizendo que é a maior dor de cabeça dos contadores. E para fazer o princípio da entidade, né? Eu acho que é o princípio da entidade, né, também. Inclusive, né, agora o pronunciamento, né, da estrutura conceitual básica, né, nessa segunda revisão, ele traz um capítulo agora, que era o capítulo 2, que tinha lá o tempo todo dizendo que ia ser elaborado e veio como 3, né, agora, e ele fala exatamente do princípio da entidade, né, que ele enfatiza, né, porque a resolução ela foi revogada, né, mas os princípios eles continuam existindo dentro dos pronunciamentos, né, e o princípio da entidade é um princípio basilar, né, um princípio que é a base para todos os outros, porque se você realmente não faz essa distinção, né, de patrimônios, né, isso ocasiona um grande problema contábil, gerencial, enfim, acredito que em todos os âmbitos dentro daquela entidade, né. A gente vê muito, como a Luciana falou, em empresas pequenas, empresas familiares, é muito comum, né? Mas outros tipos, né, de sociedades também acontece esse tipo de coisa, né? Esse tipo de não observância, né, ao princípio. E o princípio é a base de tudo, a base de todas as normas da contabilidade. E já é um efeito dominó, né? E é um dos mais infringidos dentro da contabilidade, né? A gente, como contadora, sabe que muitas vezes é difícil, né? Demais. E outro ponto, outra dor de cabeça dos contadores que estão aí presentes, é o caixa. O caixa das empresas. Né? Porque, assim,
Impressionante quando tudo que você não acha, você joga no caixa. E não tá certo, gente. Não, essa não é, assim, a gente tem um processo de conscientização lá no escritório de não colocar quase nada no caixa, porque assim, a gente prefere, a gente orienta que constitua o fundo fixo mesmo para as despesas menores, e o caixa deixa para os valores a identificar e que sejam identificados. É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha. Nem todos têm, a questão que os empreendedores não têm, não preciso de contabilidade não, o contador é só para pagar, só para emitir as guias. Não é bem assim. Né? Hoje o nosso papel, antigamente poderia até ser, né? Mas hoje o nosso papel está muito mais próximo do cliente, no sentido de enxergar a questão de ter uma visão sistêmica, também o contador precisa ter essa visão sistêmica, conhecer essa questão de gestão também, que é super importante para ajudar o cliente a crescer, a evoluir e a enxergar todo esse processo do quão é importante ele ter esses relatórios, não por simples obrigação, mas para tomada de decisão, para ele ter conhecimento dos números, né? Às vezes ele tem um sistema, no sistema já traz tudo que eu preciso, nem sempre, né? Nem sempre traz. Então, assim, o nosso papel é retratar, né, a realidade dos negócios. Luciana, mas tu faz contabilidade de todo mundo? Não. Seria meu sonho, né? Fazer. Mas a gente não consegue fazer contabilidade de todo mundo. Por quê? Porque eles não mandam os documentos. Dá vontade de pelo amor de Deus, manda os documentos. E é engraçado que quando chega esse período do Pronamp, né, todo mundo queria os empréstimos. Cadê o balancete? Cadê os documentos? Né? Aí eles dão conta que precisam da contabilidade. Não precisa, gente, precisa da contabilidade. Então a gente faz esse processo de conscientização. A gente tem a Cresceste, né, o nosso escritório, que é um escritório tradicional, mas a gente tem uma nova marca que a gente vai lançar, que é o final do ano, já está criado e tudo, de ser uma forma totalmente digital. A gente vai trabalhar com a contabilidade digital, porque eu acho que lá no escritório já tem alguns clientes que são, né, a gente faz tudo digitalmente, mas essa eu acho que é uma tendência nossa da contabilidade. Também, né, ou seja, o tradicional ficar mais com a parte consultiva, que é muito papel da contabilidade tradicional, hoje a gente é muito mais consultivo, a gente está mais próximo do cliente, a gente tem reuniões mesmo mais presenciais, de discussão, de planejamento, de discussão mesmo do negócio, de viabilidade do negócio. Tem cliente que quer colocar um outro negócio, o que é que vocês acham? Vão lá conversar com a gente, então a gente adentra muito. Já a contabilidade digital são para alguns nichos de mercado, não são para todos, né, de fato, e são para aqueles que são menores e que não precisam de todo esse apoio, né, de toda essa parte consultiva. Então, a gente vai criar essa outra marca, na verdade está criada já, né, mas vamos colocar no mercado. Eu acho que final do ano ou início do ano, né, para a gente separar, se agregar mesmo a Cresceste com essa outra marca. E é isso. O Rafael colocou aqui, no início de um empreendedor precisa encontrar 84 horas no universo de 24 horas, é isso mesmo. Quando você tem empresa, 2 filhos, né, a atividade dos filhos, você precisa de mais horas, né, impressionante. Mas é bem isso, assim, a dedicação nossa, gente, é integral. Né? Eu poderia me dedicar muito mais ao escritório? Poderia, mas graças a Deus eu tenho um sócio que divide essas tarefas comigo, porque eu preciso também dar conta de empreender em casa, né, com os filhos, né, porque eu tenho 2 filhos. Então, tem que empreender também em casa, mas a gente se organiza para dividir. Né? Hoje além de tudo, muito... você ainda é professora, né? Aí, pois é, aí fica pior ainda, né? Assim, os 3 turnos, né? São os 3 turnos. Então, na verdade, a minha licença foi por conta do escritório e também por conta por conta dos meninos, né? Aí, hoje em dia, fala assim, muito contador-consultor, essa é a moda, né, do contador-consultor, todo se torne contador-consultor, mas é porque nós já somos, né? Eu acho que, assim, o novo contador, ele tem que ser consultor, ele tem que estar mais próximo do cliente, não tem como. Se você for com aquela visão do contador antigo, de ter uma relação mais distante com o cliente, eu acho que esse contador é aquela história que tende a acabar, né? Você fala, a contabilidade vai acabar? Gente, a contabilidade não vai acabar. O contador não vai desaparecer, pelo contrário, né? Uma das profissões até mais procuradas, né, nessa pós-pandemia foi essa parte justamente de controladoria, que é justamente essa parte dos números ajudar aliados à gestão, né, a gestão do seu negócio. Agora, aquele contador que só emite guia, realmente eu acho que esse tende a diminuir, né, a findar, não sei se findar seria a palavra, mas a cair bastante mercado, né, para os outros. Então, esse eu acho que é o nosso papel.
que não é aquele que faz apenas conformidade, mas também orienta na tomada de decisão. Exatamente. Gente, a gente precisa, contadores, alunos que estão de contabilidade, que eu sou contador, então vou puxar um pouquinho, né? Mas vale para o administrador também, vale para as outras profissões, arquitetura, advogado, tudo. Precisa ter visão sistêmica. A gente precisa enxergar o todo, né? Assim, a gente fala muito que o tripé de uma empresa é comercial, produção e financeiro, de um modo básico, né? Então, se esse tripé está aliado, está todo mundo andando, né, todo mundo juntos, né, construindo, crescendo, as chances de sucesso, as chances de crescimento são bem maiores, né, bem maiores. Então, assim, a gente precisa dessa visão sistêmica para ajudar o nosso cliente, ajudar a entender. A gente tem que às vezes, interpretar o que o cliente quer, o que é que ele deseja, que ele não fala de forma tão clara, né? A gente tem que dar sugestões, opções para aquele cliente que às vezes não conhece. Tem cliente que não sabe de nada de contabilidade, confia 100% no contador, né? Então, a gente tem um papel muito importante e de responsabilidade também. Porque, assim, a partir do momento que a gente tem um cliente como uma empresa, como nosso cliente, nós assumimos também responsabilidades em relação àqueles dados que são divulgados, que são declarados, né, nas obrigações acessórias, enfim. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, a gente pode perguntar aí. Tonieta, acho que eu falei demais. Acho que eu passei do meu tempo. Vou deixar para o Bruno agora. Estou tentando desativar. Tá mudo, Tonieta, o teu microfone. Pronto. É porque não estava dando certo. Pessoal, então vamos abrir para as perguntas, né? Algumas pessoas já participaram. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa para a Luciana? Da área... Tô com saudade de sala de aula para ficar conversando. Não é? É muito bom. Gente, é muito assim, bom. Busquem, né? Vocês que, assim, que estão na faculdade, às vezes se aproximem dos professores que têm uma experiência, acabam sendo mentores, né, de vocês. Na época eu estava lecionando, muitos alunos vinham perguntar, professor, o que é que a senhora acha dessa vaga? O que é que a senhora acha dessa outra? Tem o que até hoje me agradece, professor, graças a Deus eu fui para aquela vaga. Às vezes a gente tem uma visão um pouco, né, um pouco maior por conta da vivência, por tudo que nós vivemos e estamos vivendo ainda, a gente tem muito a aprender, claro, todos os dias. Eu aprendo também muito com vocês, né? Por isso que eu morro de saudade da sala de aula. Meus planos eram voltar esse semestre, né? Mas por conta da pandemia, né? Nem sugeri. Mas, se Deus quiser, em breve, eu vou voltar para a sala de aula, né? Para compartilhar mesmo. Eu acho que esse nosso papel de professor não é só ensinar a parte teórica, né? Eu acho que a teoria em qualquer profissão hoje, sei lá, 50%, o resto é prática mesmo, né? A gente aprende no dia a dia, impressionante. E muito, né? Muito mesmo no dia a dia, com os casos, cases, né? Do dia a dia das empresas. Então, não tem como, né? A faculdade para uma base, né? Uma base que a gente precisa ter, mas o que a gente vai aprender mesmo é no dia a dia. Então, tenha a oportunidade de estagiar, faça um estágio, trabalhe na área, e vão encontrando os nichos que vocês querem, as áreas que vocês querem dentro de cada profissão, de cada atividade, dentro do direito, dentro da contabilidade, dentro da administração, enfim. Vão se encontrando, né, com qual vocês têm mais afinidade. Eu quero empreender, então o que é que eu preciso, né, para empreender? E leiam, né, leiam. Consumo. Não só, digo, material técnico, né, mas material também, livros sobre liderança, sobre gestão do tempo, né, até o próprio Carreiras, né, está trazendo esses encontros que são excelentes para a gente, né, crescer, aprender todo dia, né? E é isso. Tem um aluno aqui, o Luiz Cláudio, né? Ele está perguntando: o início da empresa em meio virtual, escritório online, é sempre recomendado para o começo de carreira, considerando aí o baixo orçamento logo no início? Sim, o cowork, né, é uma das opções. Por quê? Porque às vezes no seu endereço residencial você não consegue abrir uma empresa, e também tem a questão que o IPTU é residencial. Se você abre um CNPJ naquele endereço, passa a ser IPTU comercial. Então, tem que ver o custo-benefício, porque às vezes aumenta muito. Então, muita gente começa em coworking, né? Coworking tem aluguel de 135, 120, dependendo. Você tem um endereço fiscal. Porém, também tem que ter atenção às atividades. Nem todas as atividades são permitidas em coworking. Comércio, praticamente não é. Aí tem acho que o Rafael também colocou aqui, que tem que registrar a marca, e é verdade. Tem que registrar a marca. É um gasto que precisa ser feito, né, no início, não é baratinho, mas precisa. Se você
que é muita calação marca, você tem que registrar o site também, o domínio do site, precisa ser registrado. Queria saber, a Karine aqui, ó, queria saber qual a melhor opção, né, para quem quer abrir um negócio do tipo societário. Seria um MEI? Qual você recomendaria? A primeira opção seria um MEI. Porém, precisaria ver se a sua atividade, o negócio que você quer, está permitido dentro do MEI, dentro das atividades permitidas no MEI. Aí a gente tem que consultar a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é a 140 de 2018. Né? Lá tem todas as atividades. Então, no próprio portal do empreendedor, também, se quiser dar uma pesquisada, também já tem essas atividades. Né? Se tiver lá, você pode começar pelo MEI. Agora, se não tiver, aí tem que ir para empresário individual, né? Os outros regimes, ou unipessoal, enfim. Aí a Anaísa aconteceu comigo, precisei do cowork para ter um endereço fiscal. Pois é, essa é uma forma bem barata, né? De você começar, você tem um CNPJ e não pagar um aluguel tão caro, né? Às vezes uma sala comercial é muito cara, né? Uma loja. Então, o endereço fiscal, o cowork é uma boa saída. Verdade. E o José, eu sempre estou seguindo as páginas relacionadas ao meu curso contato. Sim, gente, as redes sociais são importantíssimas, né? Cuidado só para não seguir um horror de gente, né? Porque às vezes você fica com tanto conteúdo e você não foca naquilo que você realmente precisa escutar, naquilo que você precisa realmente estudar. Né? As redes sociais estão aí. Na pandemia, né, o que você abriu o Instagram show de live, né? Várias bolinhas estão acontecendo nas lives. Tiveram lives que foram excelentes, né? Outras menos, mas aí você precisa classificar, né? Essas pessoas que você segue mas tem muito conteúdo bom, muito conteúdo e gratuito, né? O bom é isso. Muito mesmo. A gente só não consegue hoje aprender se não quiser, né? Porque hoje tem muito conteúdo gratuito. Verdade, Luciana, obrigada pela participação, obrigada por dividir, né, esse momento aqui com a gente, seus conhecimentos, tá? Você tem bastante a agregar, né? E agradecer, né? E volte, retorne para a sala de aula. É bom, a gente aprende muito, né, com os alunos também, a gente agrega também. Demais. Essa troca é sempre muito válida. E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Até alguém com o microfone aberto aí. E quero convidar você, Luciana, para permanecer aqui com a gente, né, para ouvir aí o Bruno. Sim, com certeza. O conhecimento dele, mais voltado para a área do direito, né, a formação dele como advogado, como administrador também, sai um pouquinho da contabilidade e vai para o lado, né, também que compõe, né, na verdade, essa abertura, né, porque não dá para trabalhar separado, né? O administrador, o advogado, o contador, a gente tem que trabalhar em conjunto, é necessário, é importante. Você sabe disso, você tem escritório de contabilidade, né? Então não tem como. Essas três áreas elas estão muito próximas, né? Tanto é que a gente tem várias disciplinas de direito no nosso curso, né, de contabilidade. Tal a importância do direito realmente no exercício da nossa profissão, né? Tanto é que muitos colegas nossos acabam indo também para o direito, né? Fazendo uma segunda formação, né, acadêmica no direito, né? Então é algo que meio que se complementam, né? Não tem como trabalhar sozinho, né? A gente sempre precisa de outros, né, para agregarem realmente na nossa atividade. Então, Bruno, seja bem-vindo, tá? Você que já é de casa, né? Prata da casa, né? Como a Rose gosta de dizer. Se formou aqui na Unicet e é um grande orgulho, assim, como professora, apesar de não ter sido sua professora, mas é um grande orgulho a gente, em algum momento da nossa vida acadêmica, né? Receber os nossos alunos, os egressos da faculdade, já no campo profissional, né? Atuando depois de formados, e a gente vê como vocês realmente alcançaram, né, o sucesso, cresceram na profissão. Isso é muito, muito bom para a gente, né? Isso mostra para nós, professores, que foi válido, né? O trabalho que a gente fez, né, ao longo do curso, enfim. Então, seja muito bem-vindo, passo a palavra para você nos agraciar aí com mais conhecimentos relacionados aí à abertura de uma empresa. Tem que acionar teu áudio, Bruno, a gente está sem te ouvir. Estão me ouvindo agora? Pronto, estamos. Então, queria dar boa noite a todos, agradecer mais uma vez a
a professora Rose por ter feito esse convite. Agradecer a você, Antonieta, e parabenizar a Luciana pela excelente explanação sobre o assunto. Achei muito bom até a forma didática como ela explicou, tudo resumido, tudo explicando com o PowerPoint, não, perdão, com tudo sistematizado, né? Confesso que não fiz uma à sua altura, mas vou tentar aqui explicar da melhor forma possível, certo? Pessoal, eu vou falar um pouquinho mais da prática, certo? Eu tinha feito uma apresentação voltada a falar realmente quais foram os meus desafios. Meus desafios como advogado, que é uma empresa como qualquer outra, não diferencia nada. Caso eu fosse um advogado contratado de um escritório, aí não. Aí eu seria somente um profissional do direito. Como eu sou advogado e tenho aí o desafio de buscar clientes, de captar clientes, de fazer relacionamento, de administrar minhas contas, administrar os contratos do escritório, então, na minha opinião, nada diferencia de um empresário comum. A diferença é que a gente vende aí serviços, né? Então, eu comecei aqui dizendo que fui aluno como muitos de vocês, como a Amanda, como a Adriane, como a Alex. Eu fui também estudante de administração, certo? Entrei na faculdade em 2004, lá tive a felicidade de estudar aí com professores como Marco Aurélio